Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que receberam pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Aqui nós se deparamos nessa leitura em um casal que eles planejaram se dar mal. Amém? Eles arquitetaram um meio de se dar mal. Eles conseguiram. Parecia impossível aqui nesse tempo, nesse grande avivamento, né? No primeiro avivamento aqui da igreja, mas eles conseguiram. Sabe lá como? Eles conseguiram se dar mal no primeiro avivamento da igreja, aonde estava surgindo grandes milagres, grandes maravilhas, aonde os apóstolos, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, eles faziam milagres, faziam prodígios, faziam maravilhas, aonde eles viam, a multidão viam, eles curar enfermos, ressuscitar mortos. Então ele estava vivendo nesse contexto de um avivamento estrondoso, no qual só será maior esse último que a gente vai viver, que a igreja vai viver. Não é verdade? Mas eles aqui, eles tinham tudo, não lhe faltava nada. E eles viram muitos que tinham propriedade vender as suas propriedades e entregar de todo o coração aos apóstolos para a igreja que estava no seu início e precisava. E eles chegaram e entregaram os apóstolos. Mas parte daquele dinheiro ele reteu para si, combinou com a sua esposa, para falar: agora nós vamos enganar ele, né? Nós vamos fazer isso e vai ficar tudo bem. E não foi bem assim. E Ananias e Safira, eles tiveram toda a oportunidade de servir a Deus, mas escolheram tirar o caminho da mentira. Amém? Eles tiveram toda a oportunidade de servir a Deus, de trilhar o caminho da verdade, mas eles escolheram mentir. Eles escolheram trilhar o caminho da mentira. E não tem como viver num avivamento, querido, de fachada, porque avivamento é presença de Deus. Amém? Ele estava vivendo num contexto que era a presença de Deus, que era um avivamento tremendo. Os apóstolos passavam, a sombra deles curavam os enfermos. Eles mandavam a sua roupa e enfermo era curado de enfermidade. Não é verdade? E aí eles estavam vivendo nesse contexto, mas querendo mentir. E nós, assim como Ananias e Safira, estamos vivendo debaixo da tutela da nova aliança, no qual o próprio Cristo é o avivamento. Amém? E nós não estamos vivendo num tempo diferente. Por quê? Porque mesmo naquele tempo era na pessoa de Jesus que a pessoa tinha acesso a Deus, hoje também. É no nome de Jesus que expulsa demônio e cura os enfermos.
E é o sangue de Jesus que purifica os pecados. Então, como eles estavam vivendo na tutela da nova aliança, da graça, nós assim também estamos hoje. Olha o que eles queriam, querido. Eles queriam enganar homens e mulheres que eram cheios do Espírito Santo, no qual todos eram conhecidos. Homens de Deus, discípulos de Deus, apóstolos de Deus, líderes de Deus. Querido, o que faltava aí para esses dois? Faltava temor de Deus. Não é verdade? E o tema de hoje é tema a Deus. Porque esse casal ele tem muitos a nos ensinar. Muitas vezes a gente fala, esse camarada ele não tem nada para me ensinar. Porque ele vive uma vida toda errada, uma vida... Tem sim, querido. Tem muito a nos ensinar. Quem não tem temor a Deus, quem vive no pecado, é só a gente aprender com os erros dele para a gente não fazer igual a eles. E esse casal aqui, ele tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque eles eram um casal que não temia a Deus. Mesmo vivendo naquele contexto, mesmo vivendo no tremendo avivamento, mesmo vivendo na presença de Deus, onde os apóstolos eram presos e cadeias eram abertas, eles eram libertos, onde o anjo aparecia e tirava os servos de Deus da cadeia e todo mundo sabia. Amém? E aí mesmo nesse contexto, eles conseguiram não ter temor a Deus. Mesmo eles vendo tantos prodígios, milagres e maravilhas, eles conseguiram não temer a Deus. Eles programaram viver uma tragédia. Eles tinham tudo para ter uma vida abençoada. Amém? E servir a Deus. Um dia desse eu estava parado e eu estava pensando, poxa, como não temer a Deus? Como não servir a Deus? Se a gente tem tudo o que a gente precisa para ter uma vida abençoada, como não fazer a obra de Deus? Como não olhar para os céus e agradecer a Deus pela vida que Ele tem me dado? Ananias e Safira era assim, eles estavam na igreja, eles conheciam a palavra, eles tinham bem, eles eram prósperos e abençoados, e eles queriam também fazer igual todo mundo estava fazendo, de maneira errada. Eles tinham tudo e ao mesmo tempo lhe faltava tudo. Faltava temor de Deus em seu coração. Eles tinham tudo, como nós temos tudo. Eles tinham a pessoa de Jesus, eles tinham o nome de Jesus, eles tinham o sangue de Jesus, eles tinham os prodígios, milagres e maravilhas, eles tinham os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus. Eles tinham tudo e mesmo assim lhe faltava tudo, lhe faltava o temor de Deus. E eu acho que ele pensava igual muitas pessoas pensam, e muitas vezes eu conversando com alguns, eles falam, pastor, mas nós estamos vivendo na graça de Deus. Mas querido, a graça de Deus, ela não é gracinha, né? Muitas vezes as pessoas confundem a graça de Deus com a gracinha, e começam a fazer gracinha, começam a flertar com o pecado, e começam a viver uma vida sem temor. Falando, não, mas a graça de Deus, mas a graça de Deus. É engraçado que uma vez eu conversando com um amigo de trabalho, ele falou assim, Marcelo, o negócio é o seguinte, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Falei, você já pensou? Ele usando essa palavra, o cair é do homem. Eu acho que Ananias e Safira pensava assim. Ele já justificava isso. Não, eu vou
fazer isso aqui. Não, eu vou tirar uma parte para mim. Não, eu vou enganar os homens, eu vou enganar o apóstolo. Não, eu vou enganar o pastor. Não, eu vou enganar o meu líder. Não, eu vou querer ser como todos, eu vou querer aparecer como todos, eu vou fazer igual todos, eu vou vender o que eu tenho e vou entregar tudo na mão dos apóstolos. Só que não era assim. Não é verdade? E Provérbio capítulo 9, versículo 10, esse versículo, esse provérbio fala que se nós não temos temor de Deus, nós não temos entendimento. E o que falta para muitas pessoas é o temor de Deus, e por falta do temor de Deus não tem entendimento do que é Deus, de quem é Deus. Amém, querido? Que Deus, Ele é amor, mas Ele também é o fogo consumidor. Então o provérbio fala que quem não tem temor de Deus não tem entendimento. Quem não tem entendimento de quem é Deus, o temor que devemos a Deus, não tem entendimento. Eles tinham tudo, querido. Eles tinham tudo e ao mesmo tempo não tinham nada. Se nós temos tudo, casa, emprego, família, estamos numa igreja, estamos muitas vezes até fazendo a obra de Deus, mas se nós não temos esse temor que é devido a Deus, nós não temos nada. E a palavra de Deus aqui, querido, ela fala que todos aqueles que ouviram que Ananias e Safira morreram, caíram lá duro, temeram. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que para a gente só bastava a gente ler esse versículo aqui. Amém? Para aprender. Porque a igreja aqui, todos que ouviram aquele relato que eles morreram, temeram. Então o que eu aprendo? Que a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa ser castigado a esse ponto. A gente não precisa ver isso. Só basta a gente ler e temer. Só basta a gente ler e dar o temor ao nosso Deus que é devido. Se você for parar para pensar, assim também como os Ananias e Safira, nós temos tudo para ter uma família, uma vida abençoada. Amém? A gente não pode reclamar de nada, a gente não pode falar, me falta isso, me falta aquilo, não. Nós estamos vivendo debaixo da mesma graça que eles estavam. E nós temos o que? A pessoa de Jesus. É na pessoa de Jesus que nós temos livre acesso a Deus. Nós temos o que? O nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus que Ele deu autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Hoje nós temos o sangue de Jesus que purifica-nos nós de todos os pecados. Você sabe que eu aprendo aqui também que a graça de Deus, ela tem que ser aproveitada da maneira certa. Você sabe que eu aprendo aqui que nós temos que aproveitar a graça de Deus para ter uma vida transformada e abençoada. Nós não podemos brincar com a graça de Deus, querido. A graça de Deus é uma das coisas mais sérias que nós temos que temer. Por quê? Porque a graça de Deus é algo não merecido, ou seja, nós não fizemos nada, nós não trabalhamos, nós falamos assim, é meu direito. A gente não pode falar isso para Deus. Deus é meu porque é meu direito. Não, a graça de Deus é algo que não é nosso direito, é algo que Deus resolveu nos dar. Então a gente não pode abusar dessa graça.
Mas nós podemos usar, nós podemos aproveitar essa graça de Deus para ter uma vida transformada e abençoada. Querido, tema a Deus. Nós temos que temer a Deus, nós temos que ter esse temor santo de Deus em nossos corações. Você sabe por quê? Para não tomar o mesmo caminho de Ananias e Safira. Vou lhe falar algo aqui e eu quero que você não fique escandalizado, porque é algo que eu tenho dito para alguns casais lá na célula e lá na igreja no Calafate. Falei para ele: querido, vou lhe falar uma coisa, é mais fácil 2 cristãos que vivem flertando no pecado, não tem temor de Deus e ir para o inferno, do que 2 que já é do mundo. Pastor, será? Pastor? Olha lá o caso de Ananias e Safira. Não estava na igreja, não dava as ofertas, não vinha e conversava com os apóstolos, e mesmo assim todos 2 se perderam. Amém, querido? Por quê? Porque eles perderam o temor e fletavam no pecado. Não, isso aqui eu não vou, a gente conversa. Eu converso com, parece que Deus já me leva para essa situação. Eu converso com cada casal, cada pessoa doida da cabeça, querido, que você não tem ideia. De pessoas que servem a Deus, que está no pecado, que não tem temor para Deus, para a palavra de Deus, ainda usa a palavra de Deus para continuar no pecado. Falar: querido, vocês vão para o inferno, pastor, mas vocês estão em pecado. Por quê? Porque perderam o temor de Deus, perderam a sensibilidade do que é pecado, do que é temor de quem é Deus. E nós temos que ter cuidado para não perder essa sensibilidade da glória de Deus, do peso da glória de Deus sobre nós. Nós não podemos perder essa sensibilidade do Espírito Santo que nos avisa: isso é pecado, deixa isso, seja transformado, abandone isso, se conserte, peça perdão, se reconcilie, fale com seu pastor. A gente não pode perder. E aí você conhece a história? E 3 horas depois chega quem? 3 horas depois que Ananias morreu, chega Safira. 3 horas. Foi 3 horas de graça que Deus deu a mais para essa mulher. 3 horas de mais que Deus deu para ela chegar lá e quebrar a mentira que ela tinha feito com seu marido, com o cônjuge ali, e falar: não, apóstolo, o negócio é o seguinte, meu marido mandou mentir, mas eu não vou fazer isso não, porque eu tenho temor a Deus. Aí só ele tinha ido para o inferno, ela tinha ido salva. Mas não, a Bíblia diz que quando morreu foi enterrado. Quando o outro morreu foi enterrado do lado dele. Ali, querido, tem algo espiritual, porque do jeito que ele foi enterrado aqui na terra, eles foram lançados no inferno também junto. Mas ela teve a oportunidade. Você sabe que eu aprendo aqui também? Isso aqui para a gente, o casal, que você não precisa ir para o inferno junto com seu marido, ou você, mulher, não precisa ir para o inferno junto com a sua esposa, por causa de uma mentira, porque ele é mau caráter, porque ele faz algo ilícito e você está fechadinho com ele. Ei, preste atenção, Ananias e Safira, Deus tirou os 2 e deu 3 horas de graça para Ananias, e mesmo assim ela escolheu estar fechado na aliança da mentira. Ei, querido, nós como casal, como cônjuge, nós temos a obrigação de falar: rapaz, sai fora dessa daí. Não é verdade? Isso daí é errado, isso daí é pecado, isso daí, ó o temor de Deus.
Porque senão, querido, do mesmo jeito que um foi enterrado lá, do outro será também. Nós temos que ter esse temor, tema a Deus, querido. Eu sei que tem hora que é complicado, não é verdade? Principalmente para a mulher, que o homem, eu sou o cabeça, me respeite e tal, e fala mais grosso, mas o temor de Deus tem que estar aqui no nosso coração. Amém? O temor de Deus tem que estar em nossos corações. Ananias e Safira pensou que iria mentir mais uma vez e tudo ia ficar tudo bem. Com certeza não era a primeira vez, mas foi a última vez que eles mentiram. Com certeza não era a última vez. Às vezes a gente se acostuma em algo, não é verdade? Eu aprendo aqui que ele estava acostumado. Com certeza não era a primeira vez que ele mentia. Mas em Atos capítulo 5, versículos 5 e 10, resista a última vez. Meu querido, por isso que eu digo que a graça de Deus, você tem que ter cuidado com ela, a gente tem que ter cuidado com ela. A graça de Deus é algo poderoso para mudar e transformar a nossa vida, mas para quem se esconde de trás dela, é algo perigoso demais. Porque muitas vezes a gente vai se acostumando numas coisinhas. Mas a graça de Deus. Mas o sangue de Deus. Ananias e Safira pensou que ia mentir mais uma vez. Ia ficar tudo como antes. Mas com certeza não foi a primeira vez. Mas ali foi o dia da última. Ali foi o dia da última. Amém? Tem pessoas, querido, que estão entrando e saindo da igreja, mas já estão iguais na Ananias e Safira, mortas espiritualmente. Perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade de quem elas estão presentes. Eu estou presente aqui de frente do homem. Realmente é do homem. Mas aqui a gente tem uma aprendizagem muito grande. O apóstolo falou: vocês pensaram que estavam mentindo para mim, mas vocês estavam mentindo para Deus. A falta de temor nos cega ao ponto de a gente não enxergar mais a Deus, de a gente não temer a Deus, de a gente vir para a igreja e falar assim: é o homem que está pregando. Você está entendendo? Já escutei isso tantas vezes. Eu já entrei e saí tantas vezes do jeito que eu estou e nada me aconteceu. Está interditado aí. Você está entendendo, querido? Tem pessoas que já entram e saem da igreja, mas já estão iguais a Ananias e Safira, mortas espiritualmente. Mas, querido, a graça foi nos dada para transformar a vida torta pelos pecados praticados. A graça de Deus, ela não é suporte para uma vida de pecado. Tema a Deus. A graça, ela foi nos dada para consertar a nossa vida torta pelos pecados. Aí Deus nos deu a graça. Agora, a graça de Deus, ela não é suporte para uma vida de pecado. Tema a Deus. Ananias e Safira tinham uma fachada espiritual. Você sabe o que é a fachada espiritual? Vou lhe ensinar aqui. Trazia os dízimos, a oferta e entregava todo. Essa era a fachada dele. Vou entregar também, porque eu sou como todos que estão lá. Essa era a fachada deles. E a gente, como Ananias e Safira, tende a ter uma fachada, querido. É o ser humano. Isso é do ser humano. Tende a querer ter uma fachada, se esconder por detrás de algo espiritual. Eu sou da igreja, eu tenho uma célula, eu sou homem e mulher de oração, eu tenho uma vida de comunhão com Deus, pastor. Mas sem temor é fachada. Sem temor é fachada. Por quê? Porque os pecados ocultos em nossos corações nos denunciam diante de Deus. O pecado deles denunciaram eles diante de Deus.
Os nossos pecados, ou os pecados ocultos em nosso coração, que ninguém vê, que os apóstolos não viram, que o pastor não vê, nos denuncia diante de Deus. Então, quando eles chegaram e entregaram ali aquela oferta mentindo, aquele pecado no seu coração de avareza, de mentira e de todos os outros lhe denunciaram diante de Deus. E eles morreram não foi porque eles fizeram aquilo, foi porque eles não tiveram temor. Poxa, eu vou mentir, poxa, eu estou fazendo isso, poxa, mas é um homem de Deus, poxa, mas é o apóstolo, poxa, mas é o pastor, poxa, mas é o ungido do Senhor. Então eles morreram. Temor de Deus, diga aí, temor de Deus. Já tem outras pessoas que têm um temor radical, também é fachada. Tem pessoas que até para tomar um copo de água ou para almoçar é quase meia hora orando para ver as pessoas ver que ele tem muito temor a Deus, que ele mostra muito. Você está entendendo? Ele tem a necessidade de mostrar. Se vai tomar um copo de água, se vai tomar um copo de café, se vai almoçar, se vai jantar. E aí se a pessoa não faz, rapaz, tu não ora não, tu não tem temor a Deus não, tu não serve a Deus não, tu é engata. Isso é temor, querido, é fachada. Temor com radicalismo também é fachada. Tem pessoas que não podem tomar um copo com água. Ou se vê uma pessoa comendo, ou assim orar, já, rapaz, tu não orou não, A pessoa não pode orar já de manhã, agradecendo tudo, ou à noite, tem a sua hora, tem o seu momento. Não é verdade? Mas o radical que quer mostrar um temor fora de... meu Deus do céu. Para almoçar, ou para jantar, ou para comer uma meia hora só, mostrando que ele tem temor, não é fachada. Por quê? Porque os pecados ocultos denunciaram Ananias e Safira para Deus. E os pecados ocultos em nossos corações, querido, nos denuncia diante de Deus. Esse é o problema de quem tem uma fachada espiritual, de quem se guarda por detrás disso. Não, mas eu sou muito de oração. Tem uma necessidade que as pessoas saibam que ela é um homem ou uma mulher de oração, que ela fala com Deus e tal, e pererê, parará, mas vive enrolado no pecado, é fachada, não tem temor de Deus, porque o princípio do temor de Deus é o entendimento do santo. Então, se eu tenho o temor de Deus, eu tenho o entendimento do temor que lhe é devido, e isso reflete na minha vida e nas minhas atitudes. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o princípio da sabedoria é eu ter temor a Deus, para não tomar o mesmo caminho de Ananias e Safira.